Olá a todos, é com grande alegria que vamos iniciar mais este estudo de Romanos, hoje com os capítulos 12 e 13. E que todos tenham um abençoado estudo. Iniciamos este momento em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não vamos fazer tantas digressões, temos muita coisa pela frente, 2 capítulos hoje, por isso vamos diretamente a eles. Estou aqui então com a minha Bíblia em mãos e eu também digo para que você abra a sua Bíblia lá em Romanos 12 e de maneira especial peço que você tenha a versão Nova Almeida, se possível, a versão Nova Almeida, porque aí nós vamos conseguir seguir juntos. Então, inicialmente, lendo os primeiros 2 versículos do capítulo 12, temos o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema especial do nosso estudo de hoje tem a ver com esse versículo 2. Quer dizer, o cristão ele vai sempre estar na contramão do mundo? Será? O apóstolo Paulo diz lá: não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas nós sabemos que esta carta foi escrita há cerca de 2000 anos para pessoas que viviam sob o poder do Império Romano. Por isso que é sempre importante nós fazermos então um certo estudo histórico e lembrarmos que padrões eram estes que o apóstolo Paulo se refere. Claro que ele não estava se referindo aos padrões de nosso mundo, mas aos padrões do mundo em que vivia, do mundo dominado pelo Império Romano. Que padrões eram esses? Nós sabemos que os romanos não eram pessoas que seguiam o mesmo Deus que nós seguimos. Eles não eram monoteístas, mas eram politeístas. Sabemos que os romanos não tinham a mesma moral cristã. Eles tinham uma moral muito deturpada. Havia orgias, havia bebedeiras, havia também muita comilança, banquetes que eles ofereciam. Isso nós estamos falando, claro, daqueles que tinham posses, que tinham condições, né? Sabemos que também havia pobreza, havia escravidão, havia, portanto, opressão aos seres humanos. E são estes padrões que o apóstolo Paulo está se referindo inicialmente. E aí nós podemos nos perguntar: será que nós podemos seguir os padrões de nosso mundo? E a resposta é também não. Apesar dos padrões hoje serem diferentes. Antes lá, o mundo romano era um mundo de muitos deuses. O nosso mundo de hoje é um mundo em que pouco se dá importância, ao menos no Ocidente, aos deuses ou a Deus. É um mundo secular, é um mundo pós-religioso, pós-cristão. Havia orgias, havia bebedeiras, hoje existem? Também existem, mas talvez não seja essa a pior situação. Havia opressão humana, havia a escravidão. Hoje já não existe mais escravidão, ao menos não oficial, mas continua existindo opressão aos seres humanos, continua existindo desigualdade, continua existindo problemas sérios, né? Por quê? Por causa do ego. Então, aqueles que têm condições muitas vezes não olham para quem não tem. Mas isso não apenas no campo social, não é apenas uma questão econômica capitalista. Nós sabemos que o ser humano ele é movido pelas suas ações, pela sua natureza, pelo seu pecado.
E o mundo que não se preocupa com a vontade de Deus, mas apenas com a sua própria vontade, vai estar distante do que Deus deseja para nós. E por isso nós não podemos seguir os padrões também do nosso mundo. Vejam o que diz Lutero a respeito deste versículo. Este comentário é feito em razão de aperfeiçoamento, pois ele fala aquelas pessoas que já começaram a ser cristãs. A vida delas não se encontra em um estado de repouso, mas sim no movimento do bom para o melhor, assim como um doente passa da doença à saúde. O que Lutero está querendo dizer? Que nós não podemos nos conformar com a nossa doença, que nós precisamos caminhar para a saúde. E enquanto estivermos neste mundo e nesta vida, estaremos nessa caminhada, que não alcançará a saúde plena, jamais, mas que deve ter sim a saúde como foco. E isso eu estou me referindo, obviamente, à nossa situação espiritual, aos nossos pecados, à nossa natureza humana e à nossa vontade de vivermos em novidade de vida e lutarmos contra a nossa natureza. Seguindo então, os versículos 3 a 8 dizem assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nesse texto, então, nesse momento, o apóstolo Paulo vai passar a falar de como nós devemos não nos conformar com a vida no mundo. Como nós podemos viver, então? E aí ele passa a falar dos dons espirituais. Nada mais justo do que nós fazermos o bom uso dos dons espirituais que recebemos de Deus. E a pergunta que fica no ar é essa: como podemos fazer um bom uso? E lá no versículo 3 tem uma coisa que é bem clara para todos. Não pense de si mesmo além do que convém. O seu dom é de falar, profetizar, testemunhar, ou o seu dom é musical, mas esses dons não são superiores a outros dons que eventualmente não tenham assim uma ligação direta com a palavra ou com a proclamação, porque tudo aquilo que está no arcabouço da igreja ou do serviço ao reino é dom, é um dom de Deus, não é nosso, e é um dom valioso. Ele fala lá no versículo 6, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí, há ali uma série de dons elencados. O dom do ministério, o dom do ensino, o dom da generosidade em ofertar. Ofertar também é um dom, vejam só. Ter misericórdia, ter alegria, são todos dons que Deus nos dá. E aí Lutero diz o seguinte a respeito deste texto: e sempre naquela humildade que considera todas as pessoas e classes iguais perante Deus, que as criou todas em igualdade. Para ele, uma é tão boa como a outra. Assim ninguém poderá gloriar-se perante Deus e seu próximo, julgando-se superior porque sua classe seria mais elevada. Não há pessoas superiores, não há dons superiores, todos são iguais perante Deus. Versículos 9 a 13. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal.
Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Aqui então o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre as virtudes. Nós precisamos viver diferente do que o mundo vive, nós precisamos fazer uso dos dons espirituais que recebemos, e uma vez que queremos viver diferente, uma vez que recebemos dons, nós também precisamos praticar virtudes. E que virtudes seriam essas? O apóstolo Paulo destaca nessa primeira parte que foi lida, até o versículo 13, o amor, a honra aos outros e não a si próprio, o zelo, quer dizer, a vontade, a alegria em trabalhar pelo reino sem preguiça, a alegria na esperança, então mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a um mundo complicado, difícil, pandêmico, ser alegre, porque nós temos a esperança certa. A paciência na tribulação, a perseverança na oração, precisamos ser perseverantes, orarmos e sem cessar orarmos. Ajuda aos necessitados, é algo tão importante nesses dias de pandemia e de desemprego. E a hospitalidade, receber bem as pessoas em casa, receber bem as pessoas na igreja, os necessitados, dar acolhimento, dar alimento, dar abrigo. Todas essas são virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo para que os cristãos possam viver de uma maneira diferenciada do mundo. Diz assim o reformador Lutero: devemos fazer uso correto da honra e do elogio e declarar publicamente, ou ao menos cogitar no coração: ó Senhor Deus, é tua obra que está sendo enaltecida e elogiada. Seja também teu o renome. Não fui eu que a realizei, mas tu que em teu poder realizas todas as coisas, e santo é o teu nome. Precisaremos viver diferente no mundo, precisaremos andar conforme os dons que o Espírito nos dá, praticar virtudes, mas sem querer se orgulhar por isso, sem querer receber elogios. E quando recebermos, podermos apontar para quem de fato é de direito os méritos pelas boas ações, que não são nossos. Os méritos são de Deus. Continuando mais a segunda parte, mais virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, versículos 14 a 16. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mais virtudes então. Que virtudes Paulo destaca aqui? Que nós possamos abençoar aqueles que nos perseguem. Aqueles que perseguem os cristãos. Vejam só. Algo fácil? Seguramente não. Mas é o que é pedido para nós. É um pedido de Deus para nós. Precisamos ter empatia pelas pessoas, diz o texto, porque quando nós lemos assim, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, significa exatamente ter empatia. Se aproximar de alguém que está num momento difícil e chorar junto. Se aproximar de alguém que está celebrando algo e celebrar junto, não ter inveja, não ficar com ciúmes. Ser solidário com os humildes. Alguém que está em alguma condição que acaba sendo nesse mundo, na sociedade, abaixo de mim, porque diante de Deus ninguém está abaixo de ninguém, mas na sociedade, no mundo está. E aí nós sermos solidários com essas pessoas.
E não ser sábio aos seus próprios olhos. O que seria ser sábio aos seus próprios olhos? A pessoa se orgulhar, se achar que sabe mais do que os outros. Eventualmente nós podemos saber mais em alguns campos do que outras pessoas, mas nós nunca sabemos tudo e muitas vezes nós não sabemos mais, em muitos campos, em muitos âmbitos nós não sabemos mais do que o outro. Por isso nós precisamos dos outros sempre, porque nós não somos a sumidade em tudo, nós não somos autoridade em tudo, nós não somos sábios para tudo. Seguindo então, ainda temos um comentário de Lutero acerca de tudo isso. E especialmente acerca da mansidão. Esse é o último comentário de Lutero de hoje. Lutero diz assim: existem dois tipos de mansidão. A primeira é a que temos em relação aos amigos. E aos que nos são úteis e nos trazem proveito no que tange a bens, honra e favor. Ou em relação aos que não nos ofendem, seja por atos ou palavras. Esse tipo de mansidão tem também os animais irracionais, leões e serpentes, os pagãos. Todos estes ficam pacíficos e mansos quando se faz o que querem ou se os deixam em paz. A outra mansidão é boa em realidade, é manifestada frente aos adversários e inimigos. Ela não os prejudica, nem se vinga, não amaldiçoa, não blasfema, não fala mal, não tenciona o mal contra eles, ainda que tenham tirado bens, honra, corpo, amigos e tudo mais. Sim, sempre que puder, ela lhes retribui o mal com o bem, fala bem deles, tem-nos em boa lembrança e ora por eles. Coisa fácil, né, pastor? É o que o apóstolo Paulo está dizendo ali no versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Ter a correta mansidão no sentido bíblico é não se vingar, não odiar o próximo, mesmo que ele nos ataque, mesmo que ele nos persiga. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, é isso que Lutero comentou. É isso que ele continua lá nos versículos 17 a 21, quando ele vai tecer algumas advertências contra a vingança. Muito bem, então ele diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aqui o apóstolo Paulo não está falando palavras da sua cabeça. Ele está falando palavras ditas por Jesus no Sermão do Monte. E se essas palavras são citadas pelo apóstolo Paulo, se essas palavras são do nosso Mestre Jesus, será que podemos acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa daqui? Não. O que nós podemos fazer é lutar a cada dia para de fato seguirmos o que essas palavras dizem. Não nos vingarmos, não odiarmos ninguém, mesmo aqueles que nos odeiam. Conforme diz o versículo 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em meio a um mundo tumultuado em que estamos vivendo, de muitos polos, de muitas contradições, de muitas oposições e exageros de parte a parte,
extremos, de parte a parte. Sempre que você tiver algum ódio em seu coração, seja por quem for, ore a Deus. Peça a Deus para que Ele tire esse ódio de seu coração. Você não precisa, eventualmente, concordar com alguém que está causando o mal, praticando o mal. Nós podemos orar por justiça também, mas lembre-se, sempre por justiça, nunca por vingança. Capítulo 13, então, é um capítulo mais curto, por isso que eu estava seguindo sempre um capítulo por dia, mas hoje pretendo que nós consigamos vencer esses 2 capítulos juntos, para assim não ficarmos com um estudo tão breve como seria do capítulo 13. Então seguimos lá dos versículos 1 a 5 do capítulo 13, que também é um tema que acaba tendo uma repercussão do capítulo 12, quando nós estamos falando do nosso relacionamento com o mundo, como podemos viver diante do mundo. E aí, obediência às autoridades é o que diz lá no capítulo 13. Vejam só, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Esse é um tema polêmico, porque nós sabemos que muitas vezes as autoridades são autoritárias. Muitas vezes as autoridades, elas são corruptas. Elas não seguem a vontade de Deus. E aí nós podemos nos perguntar, precisaremos seguir as autoridades sempre? Essa é a regra. Precisaremos seguir as autoridades sempre. Porque conforme diz lá, toda autoridade, não há autoridade que não proceda de Deus. Essa é a regra. Mas há exceções, pastor? Há. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro e os outros estavam pregando em Jerusalém, e eles foram proibidos de pregar, proibidos de curar, proibidos de ajudar as pessoas, de proclamar o evangelho. E aí o apóstolo Pedro falou, antes desobedecer aos homens do que desobedecer a Deus. Esse é o nosso critério. Iremos obedecer às autoridades constituídas por Deus, as autoridades civis, sempre. Mas quando estas ordenarem que nós desobedeçamos a Deus, nós iremos desobedecer às autoridades e não a Deus. Porque conforme a prioridade, a hierarquia nas leis que nós seguimos, a lei maior, a autoridade maior é Deus. Mas essa é a única exceção. Lembrando que quando falamos em autoridades, estamos falando de todas as autoridades. O poder executivo é autoridade? É. Tanto no âmbito municipal, estadual, federal. O poder legislativo é autoridade? É. Tanto no âmbito municipal, estadual, federal. O poder judiciário é autoridade? É, em todos os âmbitos também. E aí nós precisamos observar que a autoridade máxima de um país e do nosso país, que vive o Estado democrático de direito, a autoridade máxima, digamos assim,
o que se fala muito hoje em poder moderador é a Constituição. A Constituição fala como os poderes devem se fiscalizarem, como os poderes devem conviver. E os artigos são muito claros. Então, quando um poder quer interferir no outro, quando um poder acaba se utilizando de subsídios ou de subterfúgios para atacar um outro poder, isso é um problema. Mas como isso vai se resolver? Com a própria Constituição, com as próprias autoridades constituídas. Isso hoje, na forma que as coisas existem hoje. É desse modo. E a nós cristãos cabe orar pelo país, orar pelas autoridades, votar com consciência, fiscalizar as autoridades, porque todas elas não estão assim, uma vez que eu sou autoridade eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque existem leis que coíbem práticas ruins, práticas corruptas, crimes. Né? Se alguém pratica um crime, precisa pagar por esse crime. Mas sempre seguindo as normas, jamais saindo das normas, jamais saindo do Estado democrático de direito, porque aí existem problemas. Eu sei que isso aqui não é teologia, não é direito, e eu acabo caindo nisso porque eu estudei um pouco. Mas é importante saber, então, relembrar, nós como cristãos, vamos seguir as autoridades? Sim, essa é a regra. Qual é a exceção? Quando disserem para nós desobedecermos a Deus, aí nós não deveremos seguir as autoridades deste mundo. Versículos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Mais uma vez é um texto polêmico, porque nós sabemos que precisamos pagar os nossos impostos. É a nossa obrigação. Por dever de consciência, precisamos também pagar os nossos impostos. E sonegar é crime e é pecado. Por outro lado, nós sabemos que o nosso país é aquele dos que tem a maior carga tributária e dos que trazem menor retorno ao cidadão. Temos uma carga tributária de países nórdicos e temos serviços de países africanos. E isso nos estarrece, nos deixa revoltados. Mas por causa disso nós deixaremos de pagar os nossos impostos, sonegaremos? Não. Como cristãos, não faremos isso. O que nós precisamos fazer é aumentar a fiscalização dos desmandos, da corrupção, é votar bem, votar com consciência, né? E apoiarmos, eventualmente, investigações que vão a fundo contra a corrupção, porque não se engane, muitas vezes quem está nas prisões são assassinos, são traficantes, são estupradores que deveriam estar lá? Sim, mas um assassino mata uma pessoa, mata 10 pessoas, mata 20. Quando muito, 50. Um assassino absurdo. Um traficante traz desgraça para a sociedade, para muitos que acabam se viciando na sua droga. Sim, um estuprador é horrendo, traz um dano terrível para várias mulheres. Sim, mas um único corrupto é capaz de trazer danos para milhares, para milhões de pessoas. E onde estão muitas vezes os corruptos? Com uma tornozeleira eletrônica em casa, quando são pegos. E nós sabemos as dificuldades que ocorrem em nosso país por conta disso. Por isso, deixaremos de pagar os nossos impostos? Não. Mas precisaremos sim cobrar as nossas autoridades para que coíbam, para que combatam a corrupção. Versículos 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém.
exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. O resumo dos mandamentos, meus amados irmãos e irmãs, é o amor. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E se fazemos isso, procuramos seguir os 10 mandamentos. Somos perfeitos? Conseguimos amar de maneira perfeita a Deus acima de todos e ao próximo como a nós mesmos? Não. Mas este deve ser o nosso alvo enquanto estivermos aqui. E só deste modo nós poderemos, conforme diz lá, palavras do texto bíblico, não cometer adultério, não matar, não furtar, não cobiçar. Lembrando que eventualmente alguém pode jamais matar outra pessoa, jamais trair a sua esposa ou seu marido, mas ainda assim nós sabemos que cometemos pecado contra esses mandamentos, porque não é apenas por ações, mas também por palavras, por pensamentos. Mas se nós procuramos amar a Deus acima de tudo e de todos, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós procuramos seguir os mandamentos de Deus. Chegando então ao final, os últimos versículos 11 a 14, fala que o dia está próximo. Vejam só. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando de coisas que estavam ocorrendo demais naquele mundo romano. Por isso ele diz ali, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras que ocorriam demais, não em imoralidades e libertinagens que ocorriam demais, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar aqui num sono, um sono que os cristãos passavam, ou que eventualmente poderiam passar, um sono espiritual. Muitas vezes nós podemos estar neste sono espiritual e precisamos despertar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltará, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que estaremos aqui ainda, vivendo neste tempo da graça. Se você está vivendo também um sono espiritual, acorde, ainda há tempo. Se você está vivendo em pecado, acorde, ainda há tempo. Se você está distante de Cristo, acorde, ainda há tempo. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Viva de modo diferente. Ser cristão é sim andar na contramão do mundo. É ser contra a cultura. Não se engane. Não é ser hippie, ser contra a cultura. Não é ser alguém indignado com a política, ser contra a cultura. Ser contra a cultura é ser cristão. Porque nós iremos procurar seguir não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não há nada mais contrário ao mundo do que isso. Mas jamais esqueça, você fará isso não para se orgulhar, não para ser melhor do que alguém, mas porque se você fizer assim, você estará agradando a Deus e acima disso, porque Deus continua sendo Deus mesmo sem as nossas ações, você estará fazendo o bem para quem? Para quem precisa do nosso bem, da nossa boa obra, que é o meu próximo. Nós até poderemos estar vivendo na contramão do mundo, porque ser cristão é viver na contramão do mundo. Mas nós faremos isso por amor ao mundo. Não é para sair do mundo,
Não é para não se contaminar com o mundo, porque eles são piores e ralés e pecadores e eu sou santo. Não. Farei isso. Agirei na contramão do mundo para amar o mundo e para ser instrumento de salvação do mundo. Salvação essa conquistada por mim e por você, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, foi uma grande alegria ter vocês mais uma vez conosco neste estudo. Faremos uma oração final. Iremos agradecer pelos aniversariantes da semana aqui na missão, Ana Paula, Fernanda, e também orarmos pelo aniversário da Yelb, que foi celebrado ontem, 116 anos. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este estudo, por termos sido iluminados pela Tua Palavra, por termos tido nosso coração aquecido por ela. Te agradecemos pelo fato do Senhor ter enviado o Seu único Filho para morrer por nós e nos salvar. Graças a isso temos a certeza de que mesmo em meio a tempos difíceis de pandemia, de desemprego, de dificuldades, podemos ter esperança, alegria, podemos ter paciência, perseverança, de que dias melhores virão e de que o Senhor jamais nos abandona. Esteja com aqueles que mais sofrem neste momento, com todos aqueles que estão na luta diária contra a pandemia. Esteja com as pessoas que perderam o emprego, também com aqueles que perderam renda. Te agradecemos pelo fato do Senhor ter concedido mais um ano de vida a Ana Paula, a Fernanda. Te agradecemos também, de maneira especial,